Bom, boa noite a todas as pessoas. Sejam todas bem-vindas a mais um seminário do Instituto Langage. Esse seminário é coordenado pelo Daniel Omar Pérez, né, um seminário dedicado à filosofia e epistemologia da psicanálise. Hoje ele tem como convidado o Eladio Craia e a Francis Juliana Fontana, que estão aqui. Ele vai apresentar, vai falar da participação dos dois, e eu gostaria de agradecer, então, novamente, a presença de todas as pessoas que estão aqui. Então, Daniel, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado a todas e todos por estarem presentes. Continuando, então, com a apresentação dos trabalhos, eu queria esclarecer que esse seminário aberto realizado pelo Instituto Langage apresenta, de alguma forma, a elaboração de textos escritos que eventualmente serán publicados en una serie de libros de historia y epistemología de la psicanálisis, que cuenta con una equipe de pesquisadores como el profesor Richard Simanki, Fátima Caropreso, o Francisco Boca, Eduardo Fonseca, Eladio Craia, Francis Juliana Fontana, entre otros. Todo ese conjunto de pesquisadores fue organizado en equipos de 2 o de 3 personas, en torno a las cuales se propuso elaborar un tema específico que tiene a ver con a pesquisa que durante varias décadas levan cada deles adiante. No caso de hoje, nós temos o professor Eladio Craia, a professora Francis Juliana Fontana, com o título Do Molar ao Molecular, o esquizoanálise, a outra teoria e a outra clínica. A psicanálise, considerada nas 2 dimensões de seu processo histórico, isto é, segundo as mudanças conceituais y clínicas internas, por un lado, y a partir de su campo de relaciones con diferentes ámbitos do político y do académico, externos a ella, y con los cuales se relaciona no ámbito do social, siempre promovió escolas, tradiciones y fidelidades, todas estas más o menos estables. Sin embargo, por otro lado, este proceso nunca cesó de flagrar con la misma intensidad deslocamentos, rupturas y nuevos constructos conceptuales y clínicas. O presente texto, que hoy va a ser presentado por el profesor Eladio y por la profesora Francis en un breve espacio de tiempo, el presente texto analiza y reconstituye el surgimiento y la consolidación, sea no campo reflexivo, sea na esfera da clínica e destas variações de uma destas variações, talvez a mais marcante para a história recente da psicanálise. Nos referimos a críticas teóricas de Deleuze e Guattari à teoria e aos fundamentos conceituais da psicanálise, em particular a lacaniana, e o advento, a partir destas críticas, de un nuevo campo clínico y una nueva esfera de experimentaciones, da relación entre las variadas condiciones psíquicas reconocidas por la psicanálisis y o analista que sae ao seu encontro. Este es el segundo momento da apresentação desse texto. Vocês podem ver no canal do Instituto Langage, no YouTube, un primeiro vídeo onde eles apresentam em termos gerais. Hoje a ideia é avançar mais um pouco sobre isto, dado que eles também avançaram na escrita do texto. Então, quero passar a palavra à professora Francis, ao professor Eladio.
Bom, para continuar com o portunhol, então, para não perder o ritmo. Boa noite para todas e todos. Realmente grande prazer estar aqui. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Daniel. Obrigado, Lagash, pela excelente, mais uma vez vou repetir, pela excelente iniciativa e pela fantástica aposta que está fazendo em promover e divulgar estes temas. Tá? Muito bom estar aqui com vocês nesta segunda ocasião. Como o Daniel explicou agora, vamos tentar dar um mapa geral do que estamos fazendo na França, estamos dividindo um pouco as falas, tá? E, sobretudo, insistir, pelo menos neste primeiro momento, insistir em um ajuste importante que nós fizemos, que inclusive teve a ver, e aproveito nesse sentido, para celebrar este tipo de reunião, tá? Porque foi muito útil a primeira, tá? Por um tipo de ajuste que a gente promoveu, que na verdade é o seguinte, não é que a gente promoveu um ajuste em termos conceituais, senão uma ênfase, tá? Um apoio maior em uma linha de análise que nos pareceu interessante. Então, me permitam, por favor, fazer um pequeno mapa geral do que estamos fazendo e em que posição estamos. Primeiro, Sérgio e Daniel, estamos escrevendo, tá? Fiquem tranquilos. Segunda questão. Nos parece interessante agora, conversamos nas últimas semanas várias vezes com França, nos parece interessante insistir em dois eixos, para entender qual é a estratégia geral do livro. Né? E, de algum modo, com isso, mostrar uma singularidade do livro. Tá? Uma espécie de elemento, não sei se novedoso, mas pelo menos, insisto, singular. Nós estamos tentando, com a Francis, localizar este texto, né, a partir de duas premissas fundamentais, que cada vez, insisto, se mostram para nós, ao longo da escrita, mais necessárias de serem enfatizadas. Tá? Primeiro, quando falamos de esquizoanálise e das críticas oriundas do trabalho de Deleuze e Guattari sobre isso, tá? E os desdobramentos evidentes posteriores, está cada vez mais claro que se trata de um elemento interno da psicanálise. Não estamos falando aqui de epistemologia clássica, não estamos falando de Popper ou de Bunge. Né? Estamos falando de um problema interno, quando digo problema no sentido filosófico, interno à própria psicanálise. Tá? Quer dizer, é uma tensão conceitual e clínica que surge da reflexão e da prática psicanalítica, né? Que eclode de um modo singular em uma, digamos, um evento, para não chamar de crise, um evento chamado capitalismo e esquizofrenia, lá no ano 73 ou ano 80, tá? E que estabelece, de algum modo, bom, tudo que a gente conhece como além da tensão, uma cisão, uma divisão e depois uma reorganização em termos de conceitos e de prática clínica. Tá? Mas o importante de tudo isso, e aqui é que com a França estamos insistindo muito na escrita, e reformulamos algumas questões, é o seguinte: surge da psicanálise, tem um diálogo, às vezes subterrâneo, às vezes superficial, com a psicanálise permanentemente, este novo dispositivo conceitual e clínico, e é uma espécie de entrecruzamento, tá? De composições e de infiltrações conceituais entre os dois âmbitos. Que são os dois âmbitos? Certa psicanálise lacaniana estabelecida e certa crítica de capitalismo e esquizofrenia. Tá? Que são muito mais importantes do que aparentemente se mostra habitualmente. Então, nossa ideia não é e não continua não sendo, agora de modo mais radical, fazer um manual de esquizoanálise, que isso tem um monte. Tá? Então, a ideia não é fazer um manual de esquizoanálise, sino mostrar o movimento interno, a conceituação e a prática psicanalítica que em um momento produziu a esquizoanálise e que teve consequências posteriores para a história da psicanálise. Tá? Em algum momento vamos a conversar com a França, por exemplo, agora, tá? Nesta reunião, de até que ponto, tá? Muito do que está dito aí, tá? Está como novidade delusiano-guattariniana ou é clima da época, ou é Zungeist, ou é espírito do tempo. Tá? Vive muitos momentos que no mesmo período Lacan parece insinuar
elementos de contato em termos conceituais entre a sua construção reflexiva e o programa de capitalismo e esquizofrenia. Tá? Então, em primeira instância, para não me estender muito nisto, é o seguinte: entendam o texto que estamos escrevendo como uma organização para trazer, uma organização textual, para trazer para a superfície um problema interno à psicanálise. Tá? E que tem em seus dois atores fundamentais uma disputa e um diálogo permanente. Tá? Isso me parece que vai ser um diferencial do texto, inclusive. Tá? Não queríamos fazer apenas um manual, um glossário, um vocabulário sobre esquizoanálise, sino mostrar como surge, como se estabiliza e como fertiliza depois certas teorias e certas práticas. Essa frase vai falar de Miller, utilizando as mesmas categorias de Deleuze, Lacan citando Deleuze um período, tá? Enfim, todo o movimento lacaniano, que de algum modo parece uma direção do que depois foi a crítica, o que estava sendo paralelamente a crítica, em alguns momentos feroz, de Deleuze e Guattari. Tá? Esse é um eixo fundamental, uma estratégia geral do texto. Tá? Segunda questão geral do texto. Tá? Isto já está em Deleuze e Guattari. Tá? Isto está lá. Então não estamos traindo ninguém com isto aqui. Tá? Pelo contrário. Mas fica cada vez mais evidente na escrita, neste tipo de escrita que estamos tentando estabelecer com a Francis. Que é o seguinte: a centralidade do problema da psicose, da esquizofrenia. Tá? Quer dizer, este é o problema central. Não se pode, vamos aventurar, mas com todo vigor, afirmar uma hipótese com a Francis, já pensamos muitas vezes em muitas reuniões. Não se pode falar da relação psicanálise, vamos colocar clássica, entre aspas, para chamar de algum modo, e esquizoanálise, se não é através do fio condutor da psicose. Tá? É aí que estão os problemas que manifestaram tanto Freud quanto Lacan, problemas mais ou menos no sentido filosófico da questão. Tá? Aí estão os grandes questionamentos. Tá? E é neste ponto que o Deleuze e Guattari começam, em torno da psicose. Então, se você precisa um eixo condutor estruturante dentro da nossa estratégia, que vai ser mostrar que este é um problema interno à psicanálise, que não é epistemologia criticando de fora. Tá? Dentro desse marco categorial que estamos recortando, se você tem que escolher um eixo, nos continua parecendo central com Francis, que seja o problema da psicose. Como ele trabalhara, de um modo geral, historicamente em Freud e em Lacan, como isso leva a certos limites e como aí pegam esta posição, estes marcadores conceituais, e Deleuze e Guattari estabelecem outros marcadores conceituais para pensar isso. Tá? Então, são duas estratégias de escrita que nos parece, pelo menos, tá? Dão uma certa singularidade ao texto que vai tornar interessante. Tá? Primeiro, esquizoanálise, Deleuze e Guattari não é uma crítica externa à psicanálise. Tá? Primeiro ponto. Segunda questão, sendo interna, o fio condutor deverá ser o estatuto, o tratamento e o encontro com o problema da psicose, aquilo que fortemente é esquizofrenia no programa de capitalismo e esquizofrenia. Tá? Essas são as duas grandes estratégias. Então, vocês verão no texto que existem 3 capítulos dos 4 dedicados à esquizoanálise, mas que é um primeiro capítulo que traz o problema, que recolhe, que reorganiza, para começar a pensar os capítulos específicos, o problema da psicose, conduzindo este problema aonde o encontram Deleuze e Guattari. Ou seja, fazendo um esforço para que não seja apenas recordar Freud e Lacan, sino mostrando como isto leva ao encontro, tá? Que é o ponto de partida do Deleuze e Guattari. Tá? Haverá depois um outro capítulo específico sobre os grandes conceitos, os grandes operadores propostos pelos dois filósofos. Tá? Haverá um terceiro, digamos, onde estará máquina desejante, agenciamento, nova categoria do desejo, relação com a falta, problema da lei e a falta, enfim, os grandes operadores, os grandes marcadores conceituais que propõe Deleuze e Guattari. E aí sim, um texto sobre esquizoanálise explicando essas categorias. Tá? E haverá um terceiro capítulo onde vamos explorar, e isso não foi feito com claridade até agora, a gente pesquisou bastante isso aí, sobretudo a Francis, tá? O seguinte,
até que ponto isso estava no clima da época? Até que ponto uma ruptura radical de Deleuze e Guattari? Até que ponto se trata de um filho pelas costas, para dizê-lo com a expressão de Deleuze, justamente, que faz a filosofia, a psicanálise, tá? Ou até que ponto uma fertilidade mútua? Porque senão não faz sentido explorar e determinar, insisto, como se fosse um glossário fixo o que falam Deleuze e Guattari. O problema é como isso se recolhe de um problema histórico e como isso deságua em um problema posterior. Tá? Então, digamos, certa negação, certo estado de negação de muitos psicanalistas com relação ao problema de capitalismo e esquizofrenia. E porque é um filho pelas costas. Foi mais tranquilo. E, na verdade, um problema que não é uma grande invenção do Deleuze e Guattari, sino que já estava nos unguéis, no clima da época, na especulação do tempo. Tá? Então, o terceiro capítulo nos parece muito interessante, enquanto a gente vai falando de Deleuze e Guattari, mostrando certos conectores posteriores, tá? E consequências conceituais, além de clínicas, neste sentido. E depois um quarto capítulo que eu acho, e a Francis foi que me alertou sobre isso, digamos, espetacular no sentido de que vai ter uma boa entrevista de uma prática concreta de esquizoanálise e a experiência da Francis em labor. Tá? Ou seja, a experiência que ela mesma teve em labor. Tá? Portanto, me parece que primeira mão total. É uma singularidade absoluta que dá ao texto uma riqueza, me parece muito peculiar. Tá? Quer dizer, lá onde Guattari ensinava, onde Guattari clinicava, onde os esquizofrênicos passeavam, tá? Francis teve uma experiência de trabalho lá, e então aí temos um elemento concreto. Tá? Depois de tudo dito, como é que isso funciona operacionalmente, como isso se concretiza no sentido de cabo a terra, tá? Realmente. Tá? Então, assim, essa é a estrutura do texto, tá? Estes são seus eixos fundamentais, esse horizonte de produção, tá? Enfim, estamos trabalhando aí com isso, e um enorme prazer poder trabalhar com isso. Então, assim, eu acho que estou falando muito, vou passar a palavra para a Francis, porque se ninguém grita, eu continuo falando, tá? Então, tem que me autocensurar. Obrigado. Mais uma vez, Sérgio Danilo, muito obrigado, tá? Muito bacana, valeu. Olá, boa noite, né, a todos e todas, né, grata pelo convite de estar aqui e também pelo convite de estar participando desse livro, dessa produção. Eu venho, de alguma forma, aqui trazer para vocês alguns elementos que sustentam a fala do Elad, né, essa pesquisa que está sendo construída e esse livro que está sendo construído, ele tem uma sustentação teórica. Para quem não viu, no primeiro momento, eu trouxe bastante da formação da teoria das psicoses em Freud, né? Bem nesse posicionamento que o Ládio traz, que esse nosso eixo, né, esse fio condutor vai ser a psicose. Então, eu trouxe essa invenção, essa criação conceitual que o Freud fez a respeito das psicoses, né? A gente sabe que o Freud não trabalhou com psicóticos, mas ele teve uma teoria vasta a respeito disso, né? Eu trouxe isso no primeiro encontro. E é importante a gente trazer aqui, poder conversar, já do que a gente foi observando na nossa escrita, das mudanças conceituais, já de Freud para Lacan. Né? O Freud mesmo, ele fala em 1938 que é necessário um outro plano para trabalhar com as psicoses. Esse outro plano, quem apresenta é o Lacan. O Lacan, ele, né, do modo de Freud, ele entra na clínica psicanalítica, ele conhece a psicanálise, ele é introduzido na psicanálise através de um caso de psicose. Ele termina sua tese de doutorado, ainda como médico psiquiatra, e a partir do momento que ele se acha insatisfeito com o diagnóstico da tese, com o que ele concluiu, ele vai se aproximar dos textos freudianos para poder construir uma outra teoria aí a respeito do caso que ele está trabalhando, que é a Aimee. E o Lacan, ele tem uma particularidade, ele sempre esteve em contato com psicóticos, ele sempre atendeu psicóticos, ele trabalhava no hospital psiquiátrico, e uma outra curiosidade que a gente venha conversando, que de todos os livros do Lacan, né, quem
tem contato, sabe que nas capas tem obras. O único livro que está ele na capa é o livro, né, o Seminário 3 das Psicoses. Então, é já uma particularidade, né? É o único seminário que ele está na capa. Então, o Lacan ele já vai promover certa modificação conceitual nos dispositivos clínicos e conceituais do Freud, mas com muita cautela. Isso que é importante a gente ressaltar. Ele vai ressignificar alguns conceitos, ele vai recolocar, e alguns outros conceitos ele vai dar mais ênfase, né? Por exemplo, quando ele trata da questão do nome do pai, né? Isso ele retira do Freud, que o Freud, então, fala que o psicótico ele não passa pelo complexo de castração, mas o Lacan ele ressignifica esse conceito, colocando ênfase no nome do pai, a partir de o nome do pai a partir do endereçador aí do desejo da mãe. Né? O Freud não falou muito a respeito dessa questão do desejo da mãe, e o Lacan já ele ressignifica isso. Então, as mudanças conceituais elas vão aparecendo ao longo da teoria lacaniana. Ele também vai formalizar, então, os 3 registros, ele vai dar uma ênfase no registro imaginário, colocando que a psicose desencadeia no momento que o registro imaginário se dissolve. Então, de alguma forma, ele está formalizando, né, e fundamentando mais os conceitos. Ele vai se deparar com uma particularidade que não havia no Freud, que é justamente poder pensar no fator e está trabalhando com essa questão, o que faz com que o psicótico desencadeie. Ele tem, né, uma retomada desses conceitos freudianos, isso que é importante a gente colocar. Ele faz algumas questões, ele recoloca, mas ele fala, por exemplo, da posição do analista, né, diante do psicótico, ele fala a respeito da transferência, mas é interessante a gente pensar que em nenhum momento ele se autoriza ainda a falar novos conceitos, mesmo ele recolocando, ressignificando, ao final do texto de uma questão preliminar, né, que é um texto que ele escreveu após o Seminário 3, ele vai dizer que ele não quer ir para além de Freud. Então, aqui a gente vê um Lacan freudiano, completamente freudiano, mesmo ele tendo feito algumas ressalvas e algumas recolocações, reformulações na teoria freudiana. Isso que é importante, que a gente foi construindo dentro do texto para mostrar esse movimento que o Eladio, né, tanto salientou, esse movimento dentro dos conceitos da psicanálise. E o que a gente também percebeu? Que o Lacan ele faz essa organização, mas ele, de alguma forma, ele não avança, né, na primeira clínica nesses termos conceituais, como eu coloquei. Essa possibilidade de avançar, de poder repensar, recolocar os termos mais autorizado, ele só vai fazer na chamada segunda clínica lacaniana, né? Ele vai, então, de alguma forma, poder recolocar esses conceitos, rever, ele reformula, ele coloca conceitos novos e abandona daí, né, os conceitos freudianos. Tanto que ele coloca claramente no Seminário 23, que é o seminário que marca essa separação da primeira clínica para a segunda clínica, ele coloca que, até o presente momento, ele vinculou coisas ditas freudianas. A partir daqui, ele diz, eu invento uma nova clínica. Então, né, a gente vai estar, né, mostrando isso no livro, como o Lacan foi reformulando, repensando os conceitos dele, até ele se autorizar e se nomear, então, né, lacaniano, e poder colocar, enfim,
afirmar aí essa clínica chamada Clínica do Real. E é uma clínica que ele começa a trabalhar, começa a pensar a partir também do estudo do caso, né, que ele chama do James Joyce, que ele traduz, né, que era um psicótico não desencadeado, e que o que clinicamente fez com que Joyce não fosse louco foi justamente a escrita. Então, todo o Seminário 23, que é onde a gente tem essa mudança conceitual, ele está voltado para o estudo do James Joyce. E é aí que ele vai, então, formalizando os novos conceitos e abandonando os conceitos do Freud. E é isso que a gente está estudando, é isso que a gente está escrevendo, como o Lade falou, como estava esse clima na época que, né, possibilitou essa reflexão, né, o que se passava, porque o Lacan ele vem falando em modificações já desde janeiro de 1971. É o primeiro momento que ele fala que o par significado vai perdendo o seu estatuto clínico, né? A lógica do sentido não funciona mais. Ele coloca esse primeiro momento. Ele vai referir que no sintoma o sintoma tem mais uma particularidade, né? E fala do um. Então, é aí que ele começa a pensar, mas ele só vai literalmente colocar a nova clínica, a segunda clínica, a Clínica do Real, a partir do Seminário 23, que é um seminário que ele fez em 1975. Então, né, a gente vem estudando e vendo que é um seminário também que foi lançado após o Antiédipo. E, né, vocês devem saber que o Lacan, nesse tempo que ele estava estudando também as psicoses, ele tinha uma proximidade com o Deleuze. Ele estudou os textos do Deleuze, o Deleuze estudava os textos dele. No seminário 16, ele cita 10 vezes o nome do Deleuze. Então, eles tinham uma proximidade. Então, é isso que a gente está vendo. Tem alguma interface entre os conceitos. Após o lançamento do Antiédipo, eles rompem, né? E o Lacan ele proíbe os discípulos dele de ler o Antiédipo. E ninguém leu por um ano, até que a Rudinesco vai lá e lê. Enfim, então é isso que a gente está podendo recortar do clima da época, né? Qual conceito aí interage com o outro, qual conceito está aqui ou está lá, como que houve essa conversa, não houve, e aí que a gente vai né, tratar no livro, né? Como disse o Daniel outra vez, né, vão ter que ler o livro para ver a resposta dessa questão de que veio antes, se veio antes ou não, se é um sintoma do clima da época, né? Então, acho que é mais ou menos aí que a gente avançou no texto até o clima da época, né? Falta essa última questão que o Elad falou, que trata mais da esquizoanálise. Mas a gente vai entrar nisso agora, no clima da época, rapidamente, porque a gente percebe que essa mudança conceitual que o Lacan fez, ela se mistura com alguns conceitos da esquizoanálise, tá? Então, acho que o Elad começa a falar agora um pouquinho só do clima da época, e eu já vou falar um pouquinho daí, retomo com vocês para falar rapidamente né, desses conceitos que a gente foi pensando junto, que pode estar se movimentando aí no Lacan, e, é claro, referente às psicoses, porque ele faz isso quando ele está trabalhando o caso Joyce, tá? Então, acho que o Elad fala um pouquinho do clima, daí eu já retomo também, se a gente tiver tempo, né? Não sei como é que está o tempo. Elad. Chove e frio em Curitiba, sei que estamos com o clima, que piada ruim, com o clima da época. Então, a gente retoma nesse ponto que a Francis acaba de perimetrar, de demarcar, a gente retoma a seguinte, aí entra em jogo, aí se movimentam
tá? E entram na cena os conceitos estritamente deleuzianos guattarianos. Quer dizer, aí é que começa nosso glossário, nossa especificação e nossa análise desses conceitos. Tá? Ou seja, para que fique bem claro, não queríamos deixar no ar Deleuze. Então, de aqui começa, visto que a Francis falou, de aqui começa o problema, como é, na retomada que faz Deleuze e Guattari. Quais são os conceitos, então, para não tomar muito tempo, tá? Porque eu sei que não é para fazer isso. Quais são os conceitos, então, centrais que nós precisamos mobilizar quando falamos do programa de capitalismo e esquizofrenia? Tá? Primeira questão, nessa criação de conceitos. Temos que entender os conceitos que foram cunhados para compreender uma produção de desejo, um estatuto do desejo. Tá? Há um conjunto de conceitos que são utilizados para isso no Deleuze e Guattari. No Antiédipo, particularmente, o conceito central é a máquina desejante. Tá? As famosas máquinas desejantes, assim começa o Antiédipo, tá? E é, de algum modo, o conceito mais lembrado em algum momento. Tá? Isso aí. Que é uma máquina, então, primeiro que temos que ver que uma máquina desejante é uma captura de heterogêneos. Tá? Uma instância com um conceito cunhado para poder pensar uma instância onde, de modo imanente, na superfície do real, se dá uma produção de desejo. Tá? Mas, sobretudo, que implica uma rede de construção, uma rede maquínica, fluxo-corte. Tá? É um fluxo que se corta e se continua como outro fluxo. São as expressões utilizadas por Deleuze e Guattari. Como isso se dá, tá? Para pensar um campo de produção de desejo. Tá? Então, desejo é ir para um lugar, é uma potência afirmativa, e é sempre uma diferença de intensidade. Nunca, e aí vem o famoso problema da falta, nunca é uma falta, é sempre uma diferença de intensidade. Há todo um glossário para explicar a noção, para explicar as diferenças fundamentais entre a noção central de falta e a noção de diferença de intensidade, de diferença de intensa. Tá? Então, o que quer dizer tudo isso? Tá? Do que se trata é de entender rapidamente que máquina desejante é um conceito para pensar um sistema de relações e de captura de sistemas heterogêneos. É aí, nessa imanência de captura de sistemas heterogêneos, que se produz o desejo. Quer dizer, não há estrutura para pensar isso determinada. Tá? Não há um esquema determinado, não há uma circulação fixa. Tá? E em cada caso se singulariza, tem que ir atrás de cada caso. Tá? Em cada construção, em cada cena. Você precisa ver, tá? Pode não ter pai, pode não estar o desejo do pai que corte o outro desejo, pode ser qualquer outro, tá? Então, porque sempre é um campo de relações intensivas na imanência do real, tá? Depois isso, bom, não vamos entrar nesses debates internos agora, só quero mostrar quais são os conceitos que estão em jogo aí, tá? Porque senão vamos ficar com muito tempo, tá? Segundo conceito deve ser pensado, o conceito que de algum modo vem a substituir o conceito de máquina desejante, a partir de Kafka, o texto de Kafka e depois em Mil Platós, tá? Que é o conceito de agenciamento. Tá? Então, o agenciamento substitui, não plenamente, não? Porque agenciamento é agenciamento maquínico também, mas de algum modo Deleuze e Guattari começam a utilizar mais esse conceito para explicar um campo de relações que podem ser semânticas, físicas, biológicas, simbólicas, tá? Onde se produz, tá? O desejo, e onde o desejo circula. Tá? Sem que haja... E aí eu vou afirmar uma tese que é uma tese minha da recepção crítica, tá? A ser refutada ou a ser celebrada ainda. Se existe alguma vez para Deleuze e Guattari falta, a falta é um caso particular da produção de excesso. Tá? Mais ou menos nos moldes que Nietzsche entendia a ordem em sua verdade e mentira, em sentido extramoral. Tá? Se há falta, ela não é constitutiva. Ele é um caso particular do excesso de produção. Muito bem. Então, esse par conceitual, máquina desejante, agenciamento, são vitais para tentar entender a relação com o desejo e, sobretudo, tá? Com o desejo como produção e não como organizado em torno de uma falta constitutiva. Que é o grande problema que eles levantam sempre, tá? E que se discute até hoje, enfim, e que me parece que é um elemento central.
o terceiro conceito que a gente tem que pensar aí, basicamente, tá? É o conceito de corpo sem órgãos. Tá? Ou seja, um conceito para pensar uma instância imanente de produção do concreto sem que pertença esta produção a uma organicidade. O corpo sem órgãos se opõe mais ao organismo que ao órgão, na verdade. Não? Se repete sempre essa frase. Tá? Então, o outro conceito fundamental que está em jogo, que você pensou aí, é o conceito do corpo sem órgãos. Então, máquina desejante, agenciamento, corpo sem órgãos. Tá? Finalmente não, para continuar, o próprio conceito de esquizoanálise, tá? Como é que eles pensam, tá? Essa relação, tá? Com este campo de produção de desejo, como é que eles pensam especificamente esta relação com este campo de desejo, tá? É um conceito que deve ser pensado de modo central, tá? E finalmente, agora sim, tá? Aí já não um conceito, sino uma tensão problemática, um marcador, tá? Reflexivo, que é justamente a relação, tá? Entre produção, desejo e lei, tá? Que é o que eles tentam desmontar de algum modo. Então, haverá um momento específico do texto onde a gente passa limpo, tá? Todo este glossário, todo este vocabulário, tá? Esta produção conceitual de Deleuze e Guattari, para superar, segundo eles, evidentemente, tá? Para ir em uma direção diferente do que até agora foi proposto. Tá? Somente depois, tá? Então, a partir disso é que nós, com a frase, vamos pensar a ver, aí sim, as correlações que se dão. Então, você tem o percurso que nos leva a Deleuze e Guattari, você tem a produção conceitual deles, especificamente, tá? E aí você tem certas tensões que se dão com a outra vertente lacaniana da psicanálise, e que é uma espécie de entrecruzamento que não está muito claro até hoje, não está muito claro, tá? Qual é exatamente o estatuto da crítica e da relação com a reflexão lacaniana em geral. Tá? Então, esse é o terceiro momento que a França estava, para não estendernos muito, tá? Que a França estava indicando. Tá? Então, bom, então, vamos ver. O que há aqui de comum, de diferente, de novo, de composição, tá? De ruptura? Tá? A impressão que dá é que há muitas rupturas, mas que, em algum sentido, algumas estavam em andamento, inclusive para além do Deleuze e Guattari. Tá? E me parece que seria um aporte importantíssimo no texto mostrar isso. Porque a ideia, lembra que eu falei isso no seminário anterior, a ideia básica do texto, tá? É ir da polêmica para o problema, assim colocamos nós originalmente. Sair da polêmica para ir para o problema. Estamos fazendo um esforço metodológico para isso, para mostrar qual é o problema que está em questão. Tá? Muito mais que a polêmica. Quem tem razão, quem começou primeiro, qual é o grau da novidade, enfim, é uma ruptura, são ciúmes. Tá? Para além disso, tá? Ver realmente quais são os problemas que estão em jogo. E cada vez estamos mais convencidos que discutir qual é o estatuto, tá? Da reflexão naquele momento em torno da psicanálise é um elemento absolutamente necessário para compreender tanto a conceitualização do Deleuze e Guattari, como as consequências que teve depois, certa hostilidade, certa negação, tá? Ou seja, a separação radical nas duas tradições, duas clínicas, dois campos conceituais, quando talvez, em última instância, não haja tanta disparidade assim. Tá? Então, não sei se a Francis quer acrescentar alguma coisa, senão vamos para nossas conversas. Vou falar rapidamente também, porque acho que já estamos, né, no momento da conversa. Como o Eladio falou, eu sempre venho, né, meio que sustentando isso pela via da psicanálise. Isso é bem pontual, essa separação que há da primeira clínica para a segunda clínica. O Lacan deixa isso bem claro, e depois o Miller, ele sustenta isso. A primeira clínica, ela tem um movimento que é totalmente freudiano. A segunda clínica, ela é lacaniana, e ela abandona os termos, né, mais particulares que ele sustentava na primeira clínica, como a noção de estrutura. Ele não vai falar mais em estrutura, ele vai rever a questão do julgo familiar, ele vai dizer que não há necessidade de ficar retomando questões, que as questões são mais atuais.
ele vai colocar o inconsciente né, do mito edípico, inconsciente como linguagem, ele vai recolocar o inconsciente como puro, real, e ele vai movimentando os conceitos. Ele vai, então, colocar também o conceito de Santome, que é um conceito que ele sustenta no Seminário 23, e ele dá uma ênfase ao Estatuto do Corpo, né? Aí há algumas aproximações mesmo que a gente vê com a esquizoanálise, e assim sucessivamente com vários conceitos. Mas a nossa particularidade ficou nas psicoses, né? Os conceitos que a gente está aí pensando e estudando tem a ver mais com a clínica das psicoses. E é importante pontuar que isso teve reformulações na clínica. A forma do atendimento clínico, ele se modificou a partir da segunda clínica lacaniana, quando ele, então, coloca essa psicose não desencadeada, ele vai rever os conceitos, e isso faz com que a própria psicanálise tenha que se movimentar em função disso. É isso que a gente quer, de alguma forma, estar passando para vocês. Esse movimento até a chegada do momento da segunda clínica, e esse clima que estava em torno disso, né? É mais do que uma comparação, a gente quer fazer uma constatação do que estava acontecendo nesse momento. Acho que é isso. Agora vamos para as perguntas, que eu já vi que já tem aqui algumas, e acho que encerro aqui. Obrigada. Perfeito, então vamos para as perguntas. Aí Prado pergunta de onde vocês encontraram essa proibição da leitura do antiédipo, na Rondinesco? Não, é na biografia cruzada do Deleuze e Guattari, que é do Dossé. Tá? Biografia cruzada. Deleuze e Guattari. Tem alguma pergunta, alguma questão? Richard, vai. Oi, uma curiosidade que eu tenho, na verdade, essa questão de aproximar, né, pela via da abordagem da psicose, sim, bom, com certeza, a psicose sempre foi central para o Lacan desde o começo, desde como psiquiatra e tal, mas eu sempre fiquei curioso por que é capitalismo e esquizofrenia, especificamente, não psicose, né, porque a esquizofrenia é uma forma de psicose, uma modalidade, meio que psiquiatricamente falando, uma certa época ela quase foi tratada quase como sinônimo de psicose, mas não é, né? E para o Lacan, por outro lado, a psicose foi central, mas a esquizofrenia sempre foi uma referência mais periférica. O Lacan sempre preferiu, digamos, as suas psicoses preferidas eram as psicoses com delírios sistematizados, né? Sobretudo as psicoses mais intelectuais, as loucuras raciocinantes, né? A paranoia. Então, a minha dúvida é, tudo bem, aproximar assim, mas porque eu fiquei imaginando que a esquizofrenia, a escolha da esquizofrenia, a esquizofrenia é uma patologia mais carnal, digamos assim, né? Menos cerebral do que as psicoses com delírios sistematizados, né? Por outro lado, sempre foram as preferidas do Lacan. Então, a minha dúvida é essa, né? Quer dizer, por que a esquizofrenia e até que ponto isso pode representar uma dificuldade enfim, de fazer essa aproximação pela vida? Quer dizer, imagino que quando Deleuze e Guattari pensam em psicose, eles pensam primeiro na esquizofrenia e não nas psicoses como a paranoia, as psicoses onde os delírios tematizados são o sintoma, né, a formação sintomática principal. Se isso também não mantém uma certa distância, pode representar alguma dificuldade enfim, em diminuir a brecha, né, entre as duas perspectivas. Eu vou acrescentar uma coisa, já que Eladio se preparou para responder, eu vou acrescentar a dúvida de Richard outra. ¿Por qué capitalismo, en definitiva? ¿No? Porque cuando Eladio fala sobre a crítica de Deleuze y Guattari, a psicanálise, dá a sensação da psicanálise é uma ciência a priori, e que o que Deleuze e Guattari propõem é um empirismo, né?
Agora, quando a gente vai ver o empirismo de Deleuze e Guattari, tem conceitos que são fundacionais. Por exemplo, a teoria da deriva, não? Por exemplo, um mundo pleno e sem vazio. Essas não são, de alguma forma, apostas ontológicas que não teriam muito a ver com uma mera descrição etnográfica ou um empirismo radical. Então, são duas questões de cunho e de linhagem diferentes. Tá? Com relação a do Richard, é por um motivo muito específico, Richard, pelo jogo do corpo, que para eles está em jogo na esquizofrenia. Você colocou o olhar na... É um problema, posso remitir, se você quiser, ao tratamento que eles fazem isso sobre Artaud. Por que gostam de Artaud? Tá? Pelo corpo, pela colocação do corpo como imanente, do corpo como desorganizado, do corpo como permanente construção. Então, a escolha... Primeiro que eles, em muitos momentos, utilizam psicose em totum, de fato. Tá? Em muitos momentos, utilizam assim como um marco categorial. Tá? Que inclui várias coisas lá dentro. Agora, por que a esquizofrenia? É justamente porque a esquizofrenia se joga o indizível do corpo. Então, te leva até o limite, em termos de psicose. Tá? Ou seja, é onde uma das séries domina a outra. Lembra a lógica do sentido? As duas séries, a série dos corpos, a série do sentido e a série das proposições. Bom, é onde uma das séries, a série do corpo, toma conta e ordena completamente a outra. Tá? Então, digamos, a esquizofrenia é um fenômeno... Se tratamos de esquizofrenia, digamos assim, tratemos o mais radical da psicose, que é a esquizofrenia para eles. Entendeu? Justamente pelo estatuto do corpo. Você colocou o olhar no ponto certo. Não se trata de jogos de linguagem, se trata do corpo que subordina o outro. Tá? Então, se o motivo é especificamente isso. Agora, a partir disso, eles, pelo menos em primeira instância, pretendem também, tá? Dar conta de outras formas. Quer dizer, essa é a mais radical. Aí está mais clara a questão que deve ser abordada. Tá? Agora, não é uma exclusividade. Tá? E aí que está falar de modelo seria uma impertinência aqui. Mas aí que está o pragmata mais claro, tá? desse elemento que chamamos de psicose. Então, é uma escolha deliberada, tem a ver com o uso do corpo, tá? E tem a ver com que uma das séries, a corporal, de algum modo subordina a outra. Tá? Então, isso é um tema, digamos assim, claro, é uma questão posta desse modo, tá? E o motivo, me parece que não somente a mim, isso da recepção crítica em geral, tá? Passa por aí. Com relação à pergunta de Daniel, que é uma pergunta habitual que se faz sobre a ontologia de Luciana, que se mas então, você não tem aí marcadores que também são otomistas nesse jogo? Bom, aqui você tem que, aí vou responder, que você tem que ver o que mobiliza cada conceito, pelo campo de sentido de cada conceito. Tá? Digamos assim, que é o que tenta expressar de cada sentido. Digamos, no sentido forte de expressão, de campo aberto. Tá? Então, assim, quando se fala do universo pleno, não sei se aceitaria que é um real pleno. Eu diria que digamos, diria na matriz espinociana, uma produção permanente de diferenças, digamos, tá? Então, são variações infinitas. Então, decimos, em termos ontológicos, Daniel, eu posso dizer, bom, há um real pleno, porque não tenho como caracterizar, não posso falar nada disso. Sei lá, tá? Sei lá, que é o real, que é o mundo, não é total. Agora, o que sei que ele se expressa a partir de variações quase infinitas, tá? Singularizadas. Então, é isso que está em pauta aí. Então, uma ontologia, porque a tua pergunta tem a ver com isso, tá? É uma ontologia que, de algum modo, diz, bom, os modos de variações infinitas, tá? É aquilo que nos é dado enquanto dado. Tá? Quer dizer, por isso ele apela às distinções medievais, enfim, sei lá, em termos ontológicos, por isso é ontologia tradicional, não posso dizer nada, por real é assim, é pleno, é vazio, não posso fazer nada com isso. Tá? Mas, assim, o que tenta dizer o conceito, na verdade, é o seguinte: bom, há um processo de variações singulares e diferenciais permanentes. Tá? No caso particular da psicanálise, isso assim, digamos,
se a gente tivesse que vulgarizar, assim, ser toscos na crítica, diria, por que a psicanálise quer ver? Lembra as coisas jocosas? O Homem dos Lobos falava de uma manada de lobos e Freud via um pai. E o cara insistia, não, mas é uma manada, não é um. Não, é a figura do pai. Quando ele fazia como, é uma brincadeira isso aí, não? Então, digamos, se você leva esse conceito de variação, então não é um mundo pleno, porque não tem como afirmar isso ninguém. Tá? Mas, bom, em termos de expressão, tem um conjunto de variações. Tá? E é o que você chama de algum modo deriva. Que deriva é uma palavra que se utiliza em alguns casos em particular, porque não há fonte. Isso é um conjunto permanente de variações. Então, assim, evidentemente que o Deleuze e Guattari caem nas gerais da lei de qualquer filósofo. O que vem depois pode mostrar aí, digamos, problemas, aporias que devem ser resolvidas. Não estou tentando defender no sentido ingênuo do cara que é leitor, tá? Eu acho assim, que há problemas na filosofia de Deleuze, digamos, seios que deixa para nós resolver. Esse em particular, Dani, creio que não, tá? Você não está pensando no universo pleno, no universo de variação similar. Há outros mais graves, eu acho. Quando ele pensa na virtualidade atual, tenta resolver uma questão que realmente é um problema, que é a produção do novo, como é que isso se dá. Tá? Aí realmente é um tema que Deleuze deixa para nós resolver. Tá? E não tenho nenhuma vergonha em falar isso, e é assim mesmo. Tá? Agora, por exemplo, nesse aí, não, são coisas. É um universo que tem a pensar variações singulares, permanentes, de intensidades e de graus, que não são vazias. Em que sentido? Que variação é sempre a diferença de tensão. Tá? E aquilo que te impele para um lugar, ou te retrai desse lugar, aquilo que te produz empatia ou antipatia, aquilo que produz movimentos de ir e voltar em termos simbólicos, em termos carnais, tá? Não é porque você vai para um objeto determinado específico, não é apenas isso, seja um caso particular, também acontece, evidentemente, tá? Não é apenas, mas sobretudo que encasqueta naqueles, isso sim, é um problema velho, você sabe, eles veem que há sempre uma volta e torna para a falta, e te falam que não, mas volta para a falta. Isso sim eles encasquetam, com isso. Senão, depois eu falei antes, que eu tenho uma tese, se há falta, e pode haver em um jogo circunstancial falta, é na verdade um caso particular do excesso. Tá? Ou seja, nunca constituinte, nunca fundacional. Tá? Ou seja, porque também dizer que não há falta, não seria uma ingenuidade de minha parte. Não há falta, bom, não, olha por aí, está cheio. Tá? O que ela não é constituinte, é fundacional, é organizadora de modo central. Tá? É contra isso que se opõe. Tá? Em todo caso, um caso particular de uma produção excessiva. Ou seja, de diferenças de tensão. Se você vê todo esse glossário aí, tem um intento semântico de expressar que coisa? Não necessariamente o universo cheio no sentido plotiniano, sino que, aliás, criticam explicitamente, utilizam Plotino como exemplo, não é isso, tá? Não é que emanam coisas, tá? Sino que há uma permanente diferença de tensões, tá? No real, que passa pelo agenciamento, passa pelo simbólico, passa pela linguagem, passa pelo corpo, passa pelo político. Alguém me perguntou de capitalismo. Foi você, Dani? Foi do capitalismo? Não me lembro. Tá? Bom, isso aí também tem uma resposta mais ou menos dogmática, nesse sentido clássico, assim, para a recepção crítica, para isso mesmo. Porque o capitalismo é, em termos políticos, a expressão concreta da imanência total hoje. Tá? Ou seja, aqui não está em jogo a questão política, anticapitalista no sentido de um combate de posições ou de trincheira, não é isso que está em jogo aí. Tá? Isso, bom, as formas do social, do coletivo, se organizam em torno de uma coisa que chamamos de capitalismo, que é onde se organiza o desejo. Então aí se vê um problema. Há uma organização do desejo, aí você tem outro exemplo. Há um desejo organizado, não é apenas aleatório. O capitalismo organiza o desejo. Tá? Então você não pode pensar desejo sem capitalismo, porque é a grande máquina de organizar desejo. E você tem que estar permanentemente se estabilizando isso. Então, por isso o capitalismo. Tá? E também serve para quê? Para fechar. Para se diferenciar um pouco do famoso desejo social de Reich e de vários outros que falavam que psicanálise seria uma disciplina que tranca o indivíduo num divã, que tira sua libido política, essas críticas habituais. Tá? Em nome de uma espécie de psicologia social que se chama psicologia política. Isso também não é isso. Tá? É que o capitalismo é a máquina de organizar desejos. Tá? Ou seja, eles propõem um desejo produtivo e livre e o capitalismo organiza permanentemente. Tá? Então, o que se chama capitalismo não é exatamente Marx, digamos, tá? Sino essa máquina de captura e organização do desejo, da qual temos permanentemente que nos movimentar em linhas de fuga, em moleculares,
Tá? E daí depois, sim, Guattari segue, o Guattari em particular segue em solo, com isso aí em particular, tá? Com a micropolítica, os movimentos moleculares, tá? Contra uma guerra de posições, contra uma guerra de trincheiras em termos políticos. Então, por isso. O sea que o antiédipo, entonces, como crítica a una determinada interpretación de la psicanálisis centrada no édipo, no solo tem questões clínicas, sino también políticas y ontológicas. Ese es el punto del libro. Claro, exatamente. Mas, assim, questões ontológicas também toda psicanálise tem. Isso não é... Não, diga isso ou não, digamos, explicite isso ou não. Tá? Digamos, há operadores ontológicos aí, digamos, implícitos ou não. Tá? Isso não é exclusivo... Ontologia como entendemos no século XX, tá? Ontologia como um questionário, não como uma resposta sobre o ser, sobre a relação, como um questionário. No como una ciencia do ser en cuanto ser y sus Exatamente, não, predicados porque senão aí fundamentales. deveríamos esquecer tudo o século XX em filosofia. Não, não é isso. Então, a ontologia como entende Badiou agora, sei lá, como entendia Heidegger. Como é? Então, nesse sentido, você tem sempre operadores conceituais, ontológicos. Tá? Não tem como não ter. Então, sim, mas sobre uma questão política, mas essa questão política é uma microfísica da política. É molecular. Então, isso é importantíssimo. Por isso, a briga também dos marxistas, que fechavam as aulas de Deleuze e Guattari, ficavam pistola com isso, tá? Porque, segundo eles, bom, isso aí era antirrevolucionário, tá? Isso aí acabava abortando a organização política. E os caras respondiam, não, aborta mesmo, porque o que eu não quero é organização política, justamente. Porque o capital vai acabar organizando essa organização política tua, tá? E investindo onde? No desejo. Então, o capitalismo é, primeiro, uma questão política, porque opera sobre o desejo. Organiza o desejo, tá? Em um modo de acumulação de desejo, tá? Que depois se traduz, evidentemente, isto não é uma linha direta, mas, bom, digamos, possible que isso redunde na acumulação depois do real em sentido monetário, em sentido econômico, tá? Então, digamos, há questões políticas, sim, mas insistem, eles querem se separar muito das críticas habituais, desde o político à psicanálise, tá? Como disciplina burguesa que despotencializa o agir político, entende? Cada indivíduo com sua história singular, no divã, então a psicanálise tiraria qualquer âmbito coletivo de construção, isso não é nada disso, tá? A crítica deles passa por outro lugar, tá? Agora, mas ao mesmo tempo falam assim, você tem corpos desestrutuраdos em jovens esquizofrênicos, e aí tem que trabalhar psicanaliticamente. Por quê? Porque o que se investe no desejo, que de modo imanente o capital organiza, e temos que desorganizá-lo para libertá-lo para novas formas de composição. Acho que no tem mais perguntas e já concluímos a Estamos hora no... de trabalho. Então, não sei, Sérgio, se você quer falar alguma coisa. Não, só agradecer a presença novamente do Elad, da França. Acho que essa discussão ela vem num momento extremamente oportuno, né? Acho que é um momento que essa questão surge novamente, né? E que encontra uma resistência muito grande no campo psicanalítico, né? De repensar alguns conceitos, e esse é um conceito importante. Quando o Daniel fala assim, isso tem implicações clínicas e teóricas. Bom, muito da teoria psicanalítica está sentada sobre isso, né? Tá sentada em cima dessas questões, e mexer nesse conceito é mexer numa estrutura bastante complexa, e eu acho que é importante que a gente faça isso, né? Acho extremamente importante que a gente possa produzir isso nesse momento. Já devia ter sido feito antes, mas, enfim, o momento é esse. Estamos aí produzindo e pensando. Saiu uma publicação, só porque vocês sabem, né? Já devem ter visto, eu não sei em português, eu acho um texto aqui organizado pelo Jacques Miller, onde ele publica um texto do Lacan e um texto dele sobre Lalande. E nesse texto, nessa conferência do Jacques Miller, que já é conhecido, tá? Ele publica agora, é interessante, politicamente é interessante, porque nesse texto da Lalande, do texto do Miller, ele comenta lá que o conceito de Édipo não é um conceito que o Lacan considera como importante ou fundamental para a psicanálise. Mas por que ele publica agora? Isso que é interessante, né? Ele vai publicar agora, nesse momento. É um texto que ficou assim, meio escondido durante muito tempo, e que agora, nesse momento, ele sai
da gaveta e publica, né? Fala, tá aqui, ó. Eu já falei isso antes lá atrás, né? Num seminário, quando eu comentei a questão da Lalang. Então já está aqui, já tem uma marca. É impressionante, ele realmente é muito bom. Eu tiro o chapéu para estratégias políticas e econômicas do Jacques Alain. Bom, enfim, muito obrigado. Eu acho que a gente tem um bom campo de trabalho. Então, por hoje. E se voltamos, já tem quem vai falar no mês que vem, Daniel? Tem o Lauro y equipe que Lauro está organizando, con él y nos vamos a trabajar, vamos a presentar análisis do discurso y psicanálisis lacaniana. Y cómo a psicanálisis lacaniana contribuyó con análisis do discurso de corte francés, Michel Pechet, etc. Esse vai ser o nosso encontro. Esse é um tema muito afeito ao Instituto Langage. É algo que a gente trabalha há já algumas décadas sobre essa perspectiva. Vai se articular bem com o que a gente faz aqui. Muito bem. Muito bem. Até a próxima, então. Até a próxima. Obrigada. Obrigado, gente. Valeu. Obrigado mesmo. Tchau, gente. Tchau, todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima.